Normalmente, as porções que encerram o livro de Shemot, Vaikrel e Pekudei, que é prestação de contas, são para os administradores, os contadores, que estão exatamente fazendo a contabilidade de todos os materiais arrecadados para a construção do Mishkan. E Vaikrel, ele é uma repetição de Terumá. Nós estudamos Terumá algumas semanas atrás, só que a diferença é no tempo. É como se Terumá fosse abstrato e Vaikrel é o concreto, ou seja, quando Terumá trouxe a ideia sobre a construção do Mishkan, ele usava o seguinte termo: e fareis, e farão. Ou seja, futuro, projeto, uma ideia. E Vaikrel, ele traz no tempo presente. E fizeram. Foi feito. Foi concretizado. Teve forma a ideia de Terumá. Então, a porção Vaikrel, ela traz a única diferença é que ela está destacando sobre o Shabat. O Shabat, ele está relacionado ao tempo. O Mishkan está relacionado ao espaço. E nós, os homens, lembram-se da forma de como nós atraímos a presença divina? O tempo, o espaço e o homem. E nessa porção, ela está destacando sobre, ela começa a falar sobre o Shabat. Ela está dizendo que o espaço não é mais sagrado que o tempo. O tempo, nós relacionamos a fração do que Deus exige dos justos e da nação sagrada sobre convocação de solenidade. São as audiências, são as prestações de contas, são os comparecimentos, são as convocações. Você dá o nome que você quiser dar a isso. Mas estou falando de todas as solenidades. Se você pega um calendário de 360 dias, então você vai tirar os dias do ano em que Deus está te pedindo para você comparecer ao lugar. Se você olhar a fração do tempo de convocação, é muito pequena o que nos sobra. Ou seja, nós nunca poderemos falar de que nós não temos tempo. Isso não posso falar. Eu não posso falar para mim mesmo, não posso enganar a mim mesmo, e quem dirá as pessoas que conhecem o conceito de Torá. Eu não posso falar, eu não tenho tempo, não vou. Eu tinha um sábio que foi o meu mestre, Nilson Dias, ele falava assim: não comparecer no Shabat, não comparecer em Pessa, não comparecer em Yom Kippur, é só com atestado de óbito. Alguém falar, morreu, ele não veio. Não há outra justificativa para essa ausência. Porque você pega dos 360 dias, você tem uma fração de 54 sábados e 7 feriados, que são os dias do ano em que Deus exige a sua presença. A sua presença é exigida nesses dias de Shabat e de solenidades. Porque todos esses dias trata-se da santificação. E aí, pessoal, presta bem atenção. Israel e os judeus é como se não fossem as mesmas coisas, mas de certa forma não é. E é muito complexo explicar agora isso aí. Quando as pessoas falam assim, o sábado é coisa do quê? De forma pejorativa, eles dizem assim, as pessoas que não têm a obrigação de guardar o Shabat, obviamente. O que eles dizem que o Shabat pertence ao quê? Isso é coisa do quê? Isso é coisa de muçulmano, não é? É isso? Eles têm dúvida sobre o pertencimento do Shabat, de que povo que é?
O pastor da assembleia lá, ele fala assim, o Shabat é coisa de muçulmano, é isso? Não, o que ele diz? Isso é coisa de judeu. Né? Isso é coisa de judeu. Ele dificilmente vai associar, isso é coisa de israelita. Isso é coisa de Israel. Não, ele fala que é coisa de judeu. Então essa distinção, ela é verdadeira. Eu trabalhei com o pessoal em Campinas, numa empresa, e lá tinha um senhor, muito gente boa. Ele era pioneiro da empresa, e ele era adventista. E no almoço, ele descobriu que eu era diferente, por causa que estava ali separando ali o que poderia comer e o que não. Aí ele olhou para mim e falou, vejo que és adventista. Falei, não, lamento em decepcionar. E aí, esse senhor, ele era proselitista. Ele infernizava a vida dos outros cristãos que não guardavam o sábado. Ele infernizava a vida dos outros cristãos que trabalhavam ali, que não fazia abstenção das carnes impuras. E ali a minha imagem começou a ser associada com a dele, por quê? Aí ele me esperava para o almoço, ele me esperava para voltar, ele colocou a bancada dele do lado da minha, ele achou uma identificação, olha, ele guarda o Shabat e eu guardo o sábado. Ele come kasher e eu tenho abstenção de carne de porco. Então ele chegava no restaurante, ele falava assim, um restaurante para 200, 300 pessoas. Ele chegava lá no buffet, no balcão, e falava para a chefe da cozinha, o que tem hoje? Aí tinha dia da semana que tinha feijoada e outras opções de alimento. Você não precisa falar nada sobre as suas opções de alimentar. E ele gritava na fila. Quando tinha feijoada, ele falava assim, isso é porcaria! E causava assim uma reação para as pessoas que estavam na fila. Né? Então, aí ele colocava a bancada dele do lado da minha, e eu comecei a perceber a reação dos outros que me procuravam sobre o sábado, sobre abstenção, porque ele falava, se você come carne de porco, você não vai para o céu. Se você não guarda o sábado, você não vai para o céu. Para os outros colegas cristãos da Assembleia Batista, Adventista, católicos, aquilo era ofensivo. E como a minha imagem começou a ser associada, eu comecei a receber as respostas das pessoas. E até que um grupo deles colocou lá um menino que era missionário de uma igreja neopentecostal, e eles foram procurar o senhor Josias, e eles me encontraram. Eles bateram na minha mesa e falaram, eu quero que o senhor saiba que eu como carne de porco, como camarão, trabalho no sábado e vou para o céu. Saiba disso. Mas o meu amigo adventista, ele era muito desaforado. Ele teria brigado nesse momento. E ele não estava nesse momento. E para surpresa dos amigos cristãos, eu falei, você está certo e você vai para o céu. Você vai para o céu, você não precisa comer. Você pode comer o que você quiser, inclusive a carne de porco e o camarão. E vocês não precisam guardar o Shabat. Aí, eu que fui surpreendido. Que ele falou assim, como assim? Você não vai brigar com a gente? Falei, não, vocês estão certos. Vocês podem comer o que vocês quiserem. Vocês podem trabalhar no dia que vocês quiserem. Deus nunca exigiu isso de vocês. Aí eu me arrumei, porque ele falou assim, então de quem que Deus exige isso? Falei, do povo sagrado. Portanto, você está dispensado. Fique tranquilo. Bom, sobre Vaihel, pessoal,
ele está fazendo a separação do tempo, e isso aí é por uma particularidade nossa de judeus. Não é complicado, às vezes, às sextas-feiras, chega o momento do acendimento das velas e tem coisa por fazer, né? Às vezes as pessoas estão se deslocando do trabalho para casa e preocupada ainda com aquilo que faltou finalizar para receber o Shabat, não é isso? Nós temos essas dificuldades em respeitar o tempo. 18 minutos antes do pôr do sol, nós acendemos 2 velas, sinalizando que o Shabat iniciou. O Shabat iniciou, o que acaba com o início do Shabat? Os nossos interesses comerciais. O lojinha está fechada, as coisas estão todas prontas, a refeição, todos os preparativos estão prontos para o recebimento de Shabat. Então, Vaikrel fez questão de que a construção do Mishkan, ela não precede a do Shabat. O Shabat é mais importante do que até a construção do lugar. E de que estamos falando sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, que foi substituído depois pela construção do primeiro, do segundo templo em Eretz Israel. Então, quando chegava a sexta-feira, Aholiav e Betzalel, que eram os encarregados da construção do Mishkan, eles tinham que ordenar o quê? Para os operários, para os artesãos, para as costureiras. O que eles tinham que falar? Batia o sininho e falava, dispensados. Eu acredito que meio-dia da sexta-feira já estava todo mundo sendo dispensado para casa. Então essa é uma lembrança, pessoal, que temos, que o Shabat, ele tem o seu lugar. Ele tem o seu próprio lugar. E que a preparação do lugar, ela não excede sobre a santificação do tempo, que trata-se do Shabat. Portanto, essa particularidade que é a que nos associa, que foi a pergunta do nosso colega neopentecostal, quando ele quis saber, e é de quem? E quem que precisa guardar o sábado e não pode comer os alimentos impuros? Aí eu falei, sim. Então essa é uma particularidade de que Deus reservou. E este será o sinal de que eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Então, o Shabat, ele é uma identidade que temos entre nós e Deus. Ela define a nossa relação. Então ninguém pode te ver no lojinha depois das 18 horas da sexta-feira. Você tem que estar encerrando o seu expediente e falar, tem um compromisso. É uma identificação entre nós. A alimentação trata-se de um lugar de pureza. Nós estamos estudando neste sábado Vaikrel com a porção especial de Pará Adumá, a vaca vermelha. A vaca vermelha é um elemento, é um agente de purificação de quando nos impurificamos com a morte, com o contato com a morte. E essa purificação, ela acontece um sábado antes do início do mês de Nissan. O que acontece no mês de Nissan? O que nós fazemos de especial no mês de Nissan? Pessa. O mês de Nissan marca a saída dos hebreus do Egito. E a saída dos hebreus do Egito é marcado por um festival que dura 7 dias, com o início do dia 15 de Nissan até o dia 21. E nós temos o Pessa e Shivil de Pessa, o 7º dia de Pessa. Nesse período nós não consumimos determinados alimentos, mas para chegar dentro desse espaço, ou para chegar dentro desse tempo, inicia-se as purificações. Então imagine, hoje, mesmo em Israel com guerra, quantas peregrinações estão acontecendo de judeus que decidiram passar o Pessa em Eretz Israel. Então, os hotéis, os Airbnb, não sei como que fala no plural isso aí, o hostel,
As pousadas e as manjedouras é para os nossos irmãos cristãos. Todos têm um mikve de purificação. Então, a convocação de estudarmos hoje as sinagogas do mundo todo, da Ásia, da Europa, das Américas, do Oriente Médio, todas elas estão estudando o quê? Vairel Paradumá. Então, no Mafitir, lido pelo Samuel, meu filho, nós tivemos a leitura do estatuto que ordena a vaca vermelha ser sacrificada. Vocês perceberam ou perceberão nas leituras de Vaikra que o único animal de sacrifício feminino é a vaca. Todos os outros são machos. Os animais de sacrifícios na época do primeiro e do segundo templo, já que não é feito mais sacrifícios de animais. E a vaca vermelha, ela nos lembra o quê? E aí os egípcios também colocaram um animal jovem. Como que é o nome desse animal? Foi feita a idolatria. Um bezerro. Um bezerro não tem maturidade. O bezerro que fez a lambança. O bezerro que fez a lambança na corte do rei. O rei tem muitas esposas. Então, quando a criança ela faz sujeira ali, o rei manda chamar quem para fazer a limpeza? Como que as mulheres fazem? Quando uma criança faz uma sujeira ali, como que vocês procedem? Quem que deve limpar a sujeira? A mãe da criança. Então o Paradumá está mostrando que a vaca vermelha está limpando a sujeira de quem? Do bezerro de ouro. Porque a idolatria, ela também está associada à impurificação da morte. Quando nós cometemos idolatria, nós ficamos impuros como qualquer pessoa que tenha tido contato com um morto. Por isso, que quando se aproximava do período de Pessa, a purificação é necessária para todos os judeus e judias. Então, quem está fazendo peregrinação para Israel para participar de Pessa, a orientação e a preocupação será sobre o quesito de purificação. E não é o mesmo. Nós vamos entender sobre a purificação de Paradumá e da mikve, que é o que nós fazemos hoje, porque o sacrifício de Paradumá, ele cessou exatamente com a destruição do segundo templo. Não há mais o sacrifício da novilha vermelha para a purificação. Ele só pode ser feito quando há a presença do templo. Então Moshe, ele se ocupou com o primeiro sacrifício de Paradumá, quando da inauguração do quê? Do Mishkan, do tabernáculo. Então, os nossos sábios dizem que durante a existência do Mishkan, do primeiro templo, do segundo templo, quantas vacas foram sacrificadas? Vacas vermelhas. Quem sabe o número? 9. Obrigado, Shaul. 9 foram o número de vacas sacrificadas. Por que tanta no intervalo por que tão pouca no intervalo tão grande de tempo? Trata-se de uma vaca completamente vermelha. Ela não pode ter um único fio de pelo de outra cor que não vermelho. Então, há alguns anos eu tenho visto as pessoas falar, nasceu uma vaca vermelha em tal lugar. E aí os sábios vão lá e começam a acompanhar. Ela está jovem, aí daqui a pouco ela vai pegando as idades e aparece outra cor de pelo que desclassifica ela como a novilha vermelha. Mas diz que em Israel já existem algumas vacas vermelhas que estão sendo preservadas e observadas. É interessante, não é? Hoje a Globo está falando sobre
a CNN também, sobre a ameaça de Israel de anexar partes do território da faixa de Gaza, como a intimação de Netanyahu para cada refém em poder do Hamas, que for morto, nós vamos anexar parte dos territórios da faixa de Gaza. Isso vem de acordo com o que o Trump afirmou do plano que tem sobre a faixa de Gaza. A vaca vermelha, ela vem ilustrar o tempo em que nós estamos. Porque a vaca vermelha, ela é necessária em períodos em que estamos prontos para construir o quê? O templo. O terceiro templo. O terceiro templo, pessoal. Se nós temos uma vaca vermelha, uma que seja, parece que lá há 3 ou 4, mas se nós tivermos uma dela, que seja a vaca vermelha, é um indicativo e um presságio. O presságio não, é profético. Não é a mãe de Ná, é Torá e profetas. Então isso indica um tempo que nós estamos da história, porque uma promessa muito dura de um decreto que Deus determinou contra nós, judeus, que espiava as nossas rebeldias, trata-se da expulsão do lugar. Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de ser expulso de algum lugar. Eu acho que entre todas as sensações, uma das que se destaca é a humilhação, de você ser tirado de um lugar, de você ser expulso de um lugar que é seu, não de um lugar estranho. E isso aconteceu com a destruição do segundo templo, e seríamos, e fomos, e estamos espalhados entre todas as nações, com a promessa de que Deus voltaria o quê? A reunir os seus filhos que foram dispersos entre as nações. Então a criação do Estado de Israel de 1948 marca um período das profecias que nós chamamos de Era da Geulá, a Era da Redenção. Ele precede a Era de Machia. A Era de Machia. Então a Era da Redenção, que nós estamos o quê? Há 76 anos da criação do Estado de Israel, em que o status judaico do mundo era sobre ser judeus do exílio. Os judeus do exílio é quando você não tem para onde voltar. Existem alguns povos que não têm país. Por exemplo, os curdos, que vivem na Síria, que vivem em Israel, que vivem no Iraque, que vivem na Turquia. Esses são povos que não têm país. Eles não têm para onde voltar. São curdos exilados. Não há quem se interesse sobre a criação de um país curdo. A ONU decidiu sobre a criação de um país curdo depois do Tratado de Balfour, depois da ocupação britânica do Oriente Médio, mas a Turquia não permite de que os curdos tenham um próprio país. Israel também. Quando Theodor Herzl ele decide sobre o movimento sionista, nós éramos judeus que não tínhamos para onde voltar, não tínhamos para onde ir. Os judeus iam para a França, expulsos da França iam para a Inglaterra, expulsos da Inglaterra iam para a Alemanha, para a Rússia, para a Ucrânia. A Ucrânia, pessoal. Quem assistiu Violinista do Telhado pode entender um tostão do que os ucranianos estão passando, do que os poloneses estão passando, de como que cada um tratou os seus judeus, que não tinha uma pátria para voltar. E aí, Theodor Herzl foi
no califa turco, que tinha o mandato de todo o Oriente Médio, o mandato da terra, com a proposta de que os judeus da América pagariam as dívidas externas da Turquia para a criação de um país em Israel que era deserto. Lá havia só as peregrinações e os turcos fizeram de Israel uma terra de um feudalismo árabe, um feudalismo muçulmano. Não tinha desenvolvimento. Em troca da dívida externa, nós pagamos a dívida externa e nós criamos um Estado judaico aqui nesse território que vocês não estão ocupando. O que os turcos disseram? Não. Então, procuraram o Kaiser alemão. O que ele disse? Não. Procurou o Papa. O que o Papa disse? Não. As monarquias europeias, o que elas disseram? Não. Não é problema nosso. Israel está criando uma zona tampão na Síria para criar um Estado dos... Como que chama? Não, é os curdos. Hã? Não. Eu ia falar os beduínos, mas não é eles também. Eles reivindicam serem desse... Não é os alauítas. O alauíta é uma minoria síria. Isso. Eles... Os drusos. Isso. Os drusos, que também estão na Síria. Então a zona tampão, que vai estender as colinas do Golã, conquistada em 67, vai criar ali um novo vizinho de drusos. Os drusos são bons vizinhos. Então, Israel estabelece uma fronteira, um limite, apoiam os drusos para se fortalecerem e terem ali um país para a ONU agora falar, agora temos o país dos drusos dentro de um território sírio. E aumenta a proteção do Estado de Israel nas fronteiras sírias. E a faixa de Gaza, daqui a pouco, nós precisamos tomar de volta. Né? Para quem não entende, a faixa de Gaza foi conquistada por Israel. Israel não tomou dos palestinos a faixa de Gaza. Israel tomou do Egito e da Jordânia. Porque quando os egípcios liderou a coalizão da guerra da independência, os árabes falaram para os palestinos, saiam da frente, porque nós vamos massacrar Israel. Os palestinos se tornaram refugiados, não foi de Israel, eles se tornaram refugiados dos árabes que pediram, saiam da frente que nós vamos passar por cima de Israel. Acontece que eles não conseguiram. Eles até combinaram com os russos, mas não deu certo. Aí eles tentaram de novo em 67, também combinado com os russos, não deu certo. Eles tentaram uma revanche em 73, a guerra de Yom Kippur, também não deu certo. Então, quando Israel se defende do ataque da Guerra dos 6 Dias, a Guerra dos 6 Dias de 67, ele conquista Jerusalém, as colinas do Golã, o Cairo, o Sinai, ele vai expandir na Jordânia. Israel conquistou os territórios e as capitais dos países agressores contra ele, incluindo a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, Israel nunca tomou dos palestinos. A faixa de Gaza, ela estava no mandato egípcio. Os egípcios invadiram ali, ocuparam a faixa de Gaza, o território dos palestinos, e eles ficaram sentados na sorte dos palestinos até 67, quando Israel tomou deles, tomou do Egito e da Jordânia. Israel nunca mexeu com os palestinos dentro do território que
que a ONU deu para a criação de um Estado palestino na mesma resolução 181 que cria o Estado de Israel e também criava o Estado palestino. Então, eles também tinham um desejo comum, paz, extermine os judeus e nós ficamos com o resto, porque era isso. Então a faixa de Gaza, ela foi entregue num acordo que Israel fez, um acordo de paz. Vamos ter paz com os palestinos, eles vão criar o seu Estado, e entregou ali para a autoridade palestina. A autoridade palestina perdeu o território para o Hamas, numa guerra civil entre palestinos, então separou a autoridade palestina da faixa de Gaza. E o Hamas, que opera na faixa de Gaza, ele usou a faixa de Gaza como palanque e plataforma de ataque contra civis judeus, como nós estamos vendo aí nas últimas décadas. Não há solução para aquilo ali. Não há jeito de resolver isso. O Oriente Médio, que perdeu todos os conflitos para Israel de forma desproporcional, eles financiam esses terroristas, que é uma forma deles legitimar a causa dos palestinos e não serem mais humilhados no campo de combate. Entenderam ou não? É como nós, Juliano, é como nós colocar uma arma de fogo na mão de um menor de idade, né, que é protegido pelo quê? Ele é protegido pela lei da maioridade penal. Então, hoje, o crime coloca uma arma de fogo na mão de quem? Na mão de adolescentes de 15, 16 anos, que sobem nas motos e cometem os crimes. Então, o mundo hoje, que combate o sionismo, que combate o imperialismo, que combate o capitalismo, eles entendem que, se eles financiar os terroristas, eles vão manter Israel ocupado pelo resto da vida, até que eles consigam um dia exterminar Israel. É isso. Entendeu? Então hoje o Egito não vai colocar mais uma frota, uma coalizão de combate contra Israel. É mais barato você pagar os terroristas, que é o que o Irã está fazendo. O Irã e outros países ocidentais, não é só Cuba, não. Né? Então tem país que manda, tem político que manda, eu estou mandando aí 100 milhões de dólares para a reconstrução da faixa de Gaza, tá? Veja como que vocês usam. O que vira 100 milhões na mão do Hamas? Virem armas, virem túneis, virem capacidade de ataque contra civis judeus. Então, pessoal, isso é só uma localização no tempo para nós entendermos o lugar da vaca vermelha. Só para nós entendermos como que o mundo, a exemplo do Itamaraty, está preocupado com o lugar da faixa de Gaza. Eles estão muito preocupados onde os terroristas vão reconstruir a sua cidade. E eu não estou generalizando entre civis palestinos e terroristas palestinos. Acontece que os terroristas roubaram e sequestraram a sorte dos civis palestinos. Eles controlam todo o sistema. A infraestrutura política está nas mãos de terroristas. Água, escola, educação, energia, comunicação, saúde, tudo é controlado. As ajudas humanitárias, quem é que recebe as ajudas humanitárias? Quem que põe a mão? O Biden mandou 200 milhões de dólares desde 7 de outubro até o final de seu mandato. Ele mandou 200 milhões de dólares em ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Olha a hipocrisia. Vocês entendem isso ou não? Eu vou ajudar a combater o narcotráfico. Eu vou mandar 200 milhões de dólares para o Fernandinho Beiramar.
Faz sentido para vocês? Vamos combater o crime. Para onde eu vou mandar o dinheiro? Eu vou mandar para o Estado que combate o crime. Eu não vou mandar para um Estado paralelo. Vou mandar para o Estado que combate o crime. Entendeu? Então a hipocrisia, isso nos coloca junto com a vaca vermelha. A vaca vermelha e o momento em que Israel está se mobilizando contra a opinião das nações, dos povos, como o Itamaraty, que se deu o trabalho, se isso já não fosse humilhante o bastante, para qualquer brasileiro, até os brasileiros antissemitas, deveria se envergonhar do papel que o Itamaraty está fazendo. Ele fez um comunicado conjunto com a autoridade palestina sobre a condenação contra Israel agora, nessa semana. Então, o alinhamento do Itamaraty está com o eixo das ditaduras. Eu vou fazer um comunicado junto com o Kim Jong-un sobre a não violação dos direitos humanos. Eu vou fazer um comunicado conjunto sobre o combate às drogas junto com as Farc. Faz sentido para vocês? Um comunicado junto com a autoridade palestina que não vê eleições há mais de 14 anos. Como que um país democrático ele emite nota em conjunto com uma ditadura totalitária? Então, vocês estão vendo a vaca vermelha, pessoal? Vocês estão vendo nesse cenário, eu estou colocando a vaca vermelha de Pará do Mar dentro da nossa realidade, dentro desse momento. A vaca vermelha, que são 9, a 10ª está destinada para a era de Machia. A 10ª novilha vermelha, ela será preparada e sacrificada para a purificação do que será a construção do 3º templo, do Beit HaMikdash. E aí o alinhamento das nações. O alinhamento de Gog e Magog sobre a legitimidade judaica da terra e a legitimidade palestina da terra. Por exemplo, o ex-embaixador, chanceler do governo Michel Temer, José Serra, alguém já ouviu falar desse canalha? Foi governador de São Paulo, para quem não sabe. Ele voltou na Unesco de que Jerusalém é um patrimônio histórico muçulmano que passou a existir, a religião muçulmana passou a existir no século VI. Mas o canalha que está distorcendo a história, não. Jerusalém é um patrimônio muçulmano. Em que lugar do tempo ele está? Ele não é burro, ele só é mal intencionado. Entendeu? Não foi o Lula, não foi o PT. Foi um centro-esquerda que está colaborando com o desmanche da legitimidade judaica sobre... Isso aí impede, pessoal, historicamente, isso impede a intenção judaica de construir. O único lugar onde o judeu pode construir o templo é no seu território. É no seu país, é no seu quintal. E aí você tem seus vizinhos falando, não, você não pode plantar esse negócio aí. Eles estão criando todo o mecanismo para negar o lugar, sendo que até o rei, o príncipe herdeiro saudita, ele disse, nos acordos mediados, no primeiro mandato do Trump, o acordo de Abraão, sabe o que eles consideraram? De forma muito coerente. Eles são mais racionais do que o progressismo globalista de hoje. Então eles disseram o seguinte, que o lugar do monte do templo pode ser construído uma casa de oração para todos os povos. Faz sentido para vocês? Isso é a opinião de um califa
do príncipe herdeiro saudita, e ele não entrou no acordo com o Estado de Israel, porque o Irã melou com o ataque do 7 de outubro através do Hamas. Mas ele tem essa ponderação. Por quê? Faz sentido. Porque o mundo islâmico tem 3 lugares sagrados. São 3. Aonde é? Me ajudem. Dá essa tampinha para nós aí. Essa caixinha. O pessoal parou de pôr de sedacá aqui depois que eu falei o que é essa caixinha. Depois vocês podem ver de perto. Essa caixinha é muito bonitinha. Aqui é Meca, que é o lugar mais sagrado para o mundo islâmico. Não é? Depois, qual é o segundo? Medina. É o segundo lugar de maior santidade para o mundo muçulmano, para a religião islâmica. E o terceiro? Jerusalém, a mesquita de Omar. O domo da rocha. Ali é o terceiro lugar de maior importância. Para o cristianismo, qual o lugar de maior importância religioso? Qual que é? Para o cristianismo. Roma, o Vaticano, não é? Então, alguém mexe lá em Roma? Depois, o lugar de segunda maior importância que eles perderam nas cruzadas, qual que era? O Templo de Santa Sofia, que fica onde? Na Turquia, né? Aonde o imperador que transfere de Roma para, meu Deus do céu, que transfere para a Turquia, né? Como que é o nome lá da Constantinopla? E depois era Jerusalém. Para os cristãos, o terceiro lugar de maior santidade também era Jerusalém. E para os judeus, qual o lugar de maior santidade para os judeus? É o Monte do Templo, pessoal. Só tem um lugar, nós só temos um. E aí, eles estão decidindo sobre o lugar onde nós podemos rezar. Detalhe, esse lugar ele está dentro do território que nós conquistamos em guerras de defesa. Nós reanexamos Jerusalém em guerra de defesa, porque a criação do Estado de Israel, nós já havíamos aceitado, tudo bem, nós só queremos o lugar para ficar, e até abrimos mão do nosso lugar sagrado. Mas mesmo assim eles não ficaram satisfeitos, atacaram em 48, atacaram em 54, atacaram em 67, atacaram em 73, perderam todas. E aí, como disse Golda Meir num comunicado, se eles não nos tivessem atacado, nós não teríamos expandido. O que ainda é 1% de todo o território da Liga Árabe. O território israelense representa menos de 1%. Ele equivale àquela pintinha branca lá no centro do campo do Maracanã. Entenderam? E ainda assim, o Itamaraty está perguntando, não, vocês não podem rezar aí, saiam daí. Vocês estão provocando aí os radicais, o Hamas. Deixa o Hamas em paz. Entenderam, pessoal? Estão vendo a vaca vermelha? Vocês estão vendo ainda? Ela não embranqueceu, não? Ela está aí. Então, a 10ª, ela será oferecida na era de Mashiach. Sobre a era de Mashiach. Eu quero considerar com vocês que Vaikrel, Moshe, ele faz uma coisa muito interessante. A palavra Vaikrel significa congregar, significa reunir.
E congregar e reunir não é você juntar as pessoas, não. A força da palavra vaikrel é de congregar, é de reunir os diferentes sobre um objetivo comum. Olha só, pessoal. O Haddad está cirandando aí para aumentar a arrecadação do Estado, certo? Qual a reação que ele provoca na população? O Banco Central falou, parem de doar, parem, porque nós já alcançamos a meta. Foi isso? Foi isso ou não? Não. Eu estou com um grau de ironia hoje que está terrível. Eu não estou me suportando. Mas sobre Vaikrel, não. Hashem diz o seguinte, olha, vamos construir um tabernáculo e aqueles que quiserem, só os que quiserem, tragam para mim ouro, prata, pedras preciosas. Você tinha que abrir o teu cofre, pessoal. Onde você guarda essas coisas aí? Onde vocês têm guardado essas coisas? Não fica jogado em cima da estante, fica. Não está no rackzinho, ele fica. Pedras preciosas, tintas, madeiras, tecidos, couros, e vocês me farão um tabernáculo, terumá. Certo? Quando isso era só uma ideia, só um projeto. Agora Vaikrel, isso está materializado. Agora você tem o presidente do Banco Central falando assim, parem de trazer ouro, parem de trazer prata, porque é mais do que o necessário. Essa é a diferença de terumá e Vaikrel, porque aqui, e fizeram petistas, bolsonaristas, de esquerda, corintiano, são paulino, todos eles se interessaram sobre uma coisa de que eles não eram obrigados. A Receita Federal não estava na sua porta para ver se você contribuiu ali. O leão, não é? Teve um amigo meu que abriu a porta esses dias e tinha um leão na porta. Ele não saiu para trabalhar. Agora, Vaikrel é uma espontaneidade dos diferentes. Eu estou falando dos diferentes. Sobre o mesmo projeto. Sobre uma mesma ideia. Sobre uma mesma construção. Que é o tabernáculo onde a presença divina torna-se percebida. E aí, pessoal, prestem bem atenção. Nós temos uma análise, eu gosto muito de usar isso. Quando nós entramos na sinagoga, pelo menos os Askenazi, nós temos uma reza. Se você entrou na sinagoga durante a semana, para acertar uma coisa que não tem nada a ver, que você não veio rezar, você não veio fazer uma minhá, não veio pôr tefilim, você põe a mão na mezuzá e diz assim, quão belas são tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Ma tovu oralecha Yaakov, mishnotecha Israel, vani berov brasdecha, avo beitecha. Bilã era um homem, fala um homem chique da política aí, fala um homem polido na política que conhece o mundo. Vou falar um Oswaldo Aranha. Você não vai entender, então estuda lá, dá um Google e você vai ver como que ele era um homem polido. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, ele conhecia o mundo, e os Estados Unidos adoravam o homem. O Ocidente, a Europa, do pós-guerra, tinha admiração, a Casa Branca tinha admiração pelo diplomata chanceler do Brasil, de que o atual governo está arruinando com a reputação. Eu tenho minhas reservas contra Oswaldo Aranha, mas isso não tira dele o papel que ele teve no mundo
e para o Brasil. Agora veja só, Bilã, ele era um homem polido, conhecia todas as cortes, todas as dinastias, todas as monarquias, os lugares mais bonitos. Ele já tinha ido para Dubai, ele já tinha ido para Mônaco, ele já tinha ido para todos os lugares onde você só sonha passar. Do mundo dele, da época dele. Estão entendendo, não? Bilã foi contratado para amaldiçoar Israel por Balaque, o rei de Balaque. Venha, Balaão, e amaldiçoa para mim Israel. Ele foi lá para amaldiçoar. Ele era feiticeiro, mas um feiticeiro de bom gosto. Ele só tomava champanhe. Qual uísque que ele tomava? Ele era chique. Quando ele sobe no monte, do lugar onde ele ia fazer a macumba dele lá, o feitiço dele para amaldiçoar Israel, ele não aguentou e falou assim: Matovu oralecha Yaakov, Mishnotecha Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar. Ele abençoou. Porque o contato que ele teve, e olha que ele tem um olhar ruim, pessoal. Estou colocando a pessoa que tem um olhar ruim sobre as coisas boas. Ele falou: quão belas são tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Porque nós estamos falando de escravos que não têm bom gosto, não têm arquiteto, não têm engenheiro. O que é as favelas do Brasil? As favelas do Brasil, né? As favelas do Brasil que fazem ali um contraste com a riqueza. Você passa em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Curitiba tem, não tanto quanto São Paulo. As favelas é um efeito da princesa Isabel. Ela libertou os escravos que ficaram marginalizados às margens da sociedade. É uma dívida que o Brasil rico tem com essa população ainda. Nós temos que consertar isso. Então, quando você passa nas favelas, nas comunidades, que você vê aquele conglomerado de barracos, de casas, de coisas acumuladas, ainda nós estamos vivendo o momento em que a princesa Isabel libertou e marginalizou uma população brasileira que é mal assistida pelo Estado. Agora, Bilã, que é polido, o que ele está vendo? Os escravos hebreus construíram tendas e um tabernáculo que fica ao centro dos acampamentos. Uma coisa esplêndida. Sabe o que Bilã estava vendo ali? Dubai. Como que uma sociedade de escravo de 3 milhões de pessoas consegue se organizar num deserto, onde você não tem plantação, não tem água, é hostil, é extremamente calor de dia, extremamente frio à noite, e eles conseguiram criar uma visão impressionante de organização coletiva. Era isso que Bilã estava vendo. E as tempestades, escorpião, cobra. E aí Bilã diz assim: quão belas são tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Que escravos, que sociedade poderia se organizar tão rápido assim de um lugar? Há quantos anos que a princesa Isabel decretou a libertação dos escravos no Brasil? Há quantos anos? Acontece que eles não saíram indenizados como os judeus saíram do Egito, certo? Eles saem em desvantagem, porque os fazendeiros, os produtores de café, simplesmente substituíram a mão de obra por imigrantes italianos. E nada foi feito àqueles que trabalharam como escravos. Então essa é uma conta do governo, do Estado, sobre essa libertação. Mas os hebreus que saem do Egito, o que eles conseguem construir? E aí nós temos a opinião de ninguém mais, ninguém menos do que Bilã. Bilã, ele nos dá esse retrato do que Israel construiu no deserto, antes de se tornar uma nação.
E aí, pessoal, o congregar de Vaikrel, ele está exatamente sobre os objetivos do lugar aonde nós atraímos a presença divina. Tá bom? O Shabat, ele torna-se a prioridade até sobre a construção do terceiro templo. Para Shabat é mais sagrado do que o lugar. O tempo é mais sagrado que o lugar. Pessoal, para nós entendermos Pará do Mar, nós temos rito de purificação. Para ficar compreensível o que significa essas leituras do Maftir, de Números e da Haftará do profeta Ezequiel. Então, existem ritos de purificações judaicos que eram obrigados os sacerdotes, que tinham mais alto nível de pureza pelo papel que eles exerceram durante o período do templo. Eles tinham até restrições sobre o momento em que um parente próximo morria, dependendo do grau de parentesco, eles não poderiam participar do sepultamento. O sacerdote só poderia sepultar o pai ou a mãe, a esposa, o filho e a filha. Os outros parentes, eles não tinham permissão de se impurificar pela morte desses parentes. O sumo sacerdote aumentava-se as restrições. Então, não poderiam casar com ninguém que fosse viúva que fosse divorciada, né? E aí, essas exigências, elas vão baixando para todas as tribos, de purificação, do contato com o animal que se impurificou, o contato com o alimento que somos proibidos. Não é isso? Não temos lá Levíticos 11, que fala sobre as carnes puras e impuras? Então também é um rito que ainda é observado, que chama de pureza alimentar. E aí tem a pureza familiar. A pureza familiar é do casal. O casal que cumpre Tahará Hamishpará, o período do fluxo menstrual da mulher, o casal se separam. Ou seja, não coabitam, não têm relações nesse mesmo período em que a mulher está com fluxo menstrual, e depois que cessa o fluxo, observa-se 7 dias, que é um período de purificação, que é quando o órgão reprodutor das mulheres, eles estão se regenerando daquele período, e por isso ela precisa ser respeitada também nesse período de 7 dias depois do fluxo de sangue. Então, o casal, a pureza familiar é a separação do casal, não é isso? A separação do casal, que nós chamamos no judaísmo de uma lua de mel por mês. Uma lua de mel por mês. Então, o homem se separa da esposa nas relações e cumprem com as outras obrigações e não essa. Passou o período, a mulher faz a mikve, a imersão no mikve, na água de purificação, que é quando então o casal pode se unir novamente nas relações conjugais. Entenderam ou não? Agora, a outra impurificação é de quando nós tocamos num animal morto, num cachorro, num gato, um animal doméstico. Nós ficamos no estado de impureza até determinado horário, depois do banho de purificação, que é o mikve. A mulher também, depois do fluxo e do período da contagem de 7 dias, vai se purificar com o banho do mikve, com a imersão do mikve. Tá? A outra é de quando nós temos contato com alguma pessoa morta, parentes, de que nós temos permissão de sepultar qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um grau de parentesco, não sendo Cohen. Então, quando nós entramos num ambiente fechado que tem um corpo, nós já estamos no estado de impurificação. Entenderam? E essa purificação é a purificação que ela não se faz só com a mikve. Nós tomamos o banho de mikve, mas ele não é suficiente.
O banho de mikve, para cada pessoa que nós sepultamos, para cada idolatria que nós cometemos, ele é uma impureza que só pode ser purificada com o quê? Com a parada do mar, com as cinzas da vaca vermelha. Então, as cinzas da vaca vermelha, quem manuseava os preparativos do sacrifício, da preparação do pó, os sacerdotes, eles ficavam em qual estado? De impureza. Os que manuseavam o preparativo de parar do mar ficavam no estado de impureza para produzir o pó das cinzas, e o pó ele era adicionado a uma água de fontes, águas de mikve. Então, a pessoa que tivesse contato com algum morto, ele não poderia participar de Pessa. A pessoa que foi para a guerra, que alguém morreu na casa, que teve que sepultar um parente, nos dias de Pessa, 7 dias, ele já não podia mais participar da cerimônia de Pessa. Ele não poderia participar do sacrifício de Pessa. Aí, para essa pessoa, tem o Pessa Sheni, que acontece no dia 14 de Iyar, ou seja, o segundo Pessa, para quem estava longe ou para quem estava no estado de impureza, que teve contato com a morte. Tá certo? Estão entendendo? Bom, por isso que estamos estudando o Pará do Mar, que é para nós nos prepararmos para o quê, pessoal? Um Pessa Kasher. Vamos preparar a nossa casa, vamos preparar a nossa vida para um Pessa Kasher. É fazer a imersão a partir deste sábado até a semana de Pessa, fazer banho ritual no mikve. E as compras, massa de lasanha, bolachas, chocolates, hammets, você tem que diminuir agora esses produtos das suas compras, das suas opções de compras, porque também começamos a nos preparar para as abstenções dos cereais proibidos durante 7 dias. Tá bom? Estão entendendo? Bom, se nós compreendemos isso, sobre as purificações, a imersão que temos que fazer, homens e mulheres, a abstenção das impurezas, mostra um preparativo do que o profeta Ezequiel está nos colocando dentro de que período aqui? De que era? Shaul. A era de Mashiach. Se nós estamos com a vaca vermelha no período de Geulá, qual que é o apelo dos profetas aqui? Do profeta Ezequiel? Te prepare para o Pessa. Te prepare para a libertação. Te prepare para aliar Eretz Israel. Te prepare para a redenção. Da era de Mashiach. Os casados, homens e mulheres. As mulheres, quando estão no período de Nidá, que estão tendo toda uma transformação do corpo, preparando para gerar uma vida, essas transformações, elas mexem com todos os dispositivos da mulher. Elas sofrem e sofrem muito, todos os meses, se preparando para gerar uma vida. E há um sentimento de carência das mulheres, da atenção dos maridos, da compreensão dos esposos sobre esse período que ela não compreende, as mudanças hormonais, as mudanças de temperamento, de humor, de compreensão, de sensibilidade. Isso precisa ser compensado com essa percepção de quem? Do marido.
O marido não pode deixar o Ricardão compreender a esposa. É ele que tem que fazer esse papel. A Baiana está rindo que ela é viúva. Né, Baiana? E aí, se nós compreendermos isso, nós intensificamos um Shalom Bait. Você passa a conhecer a sua esposa e todas as transformações que ela passa mensalmente. Não tem lá, o Pablo gosta de falar, TPM. Não é tensão pré-masculina, é tensão pré-menstrual. Os pratos começam a quebrar, as cobranças começam a aumentar, os gritos na casa. É a hora de você chegar com chocolatinho, com flores, falar baixinho. Entendeu? Só para nós entendermos. E por outro lado, começa a contagem que pode durar até 14 dias. Até 14 dias. Tinha um amigo judeu que falava que era a contagem do homem. Não é a contagem do Homer, é a contagem do homem. Porque aí o homem já está subindo pelas paredes, é ou não é? Pelo menos é para estar. É por isso que no judaísmo chama-se de uma lua de mel por mês. Por quê? Esse comportamento religioso, ele diminui os divórcios. Entenderam ou não? Diminui o índice de divórcios para judeus religiosos, eu falo. Judeus que cumprem Tahará HaMishpachá, ele é muito menor do que a média do Ocidente, que não cumprem e que não observam isso. Entendeu? Então, por isso que chama-se de uma lua de mel por mês. Se nós entendemos isso, homens e mulheres, casados e solteiras, nós nos preparamos para intensificar também a nossa relação de povo com Deus. Então veja só, o profeta Ezequiel, o que ele está falando? E veio a mim a palavra de Deus. E a palavra de Deus veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, enquanto viviam em sua própria terra, profanou-se com o comportamento das suas más ações. Sua conduta perante mim era como a impureza de uma mulher no seu período menstrual. Olha que Deus faz essas relações. Essa noite eu falei sobre como Deus lembrou de Jerusalém no momento em que estava destruindo o templo e levando seus filhos para a diáspora. Deus estava olhando esse cenário do templo destruído por Nabucodonosor e os seus justos sendo levados para um cativeiro. Olha o que Deus disse através do profeta Jeremias: lembro-me de ti quando noiva me seguia pelo deserto. Olha a relação que Deus lembrou no momento de desgraça social judaica. Estão entendendo, pessoal? A compaixão. Foi feito um experimento social. Foi feito um experimento social para casais que estavam em processos de divórcio. Já estavam separados, estavam divorciando. E aí, não tem lá a conciliação, que é feito antes de assinar o divórcio. Aí uma produtora, ela pegava as esposas e dava um banho de shopping, um banho de manicure, um banho de cabeleireira, spa. E essas mulheres apareciam lá na mesa da conciliação. E aí tinha lá as câmeras observando a reação dos maridos, que via as esposas transformadas entrando na mesa do divórcio. E eles ficavam assim, e ficavam babando e olhando e falando assim: quem é você? Onde você estava? Um experimento social.
Aqui o profeta Ezequiel ele está usando a mesma linguagem. Só que essa separação que Deus fez aqui com a mulher com quem ele ama é em qual período? O período de Nidá. Não trata-se de um divórcio. Estão entendendo? Então o profeta Ezequiel está usando assim: casa de Israel, enquanto você vivia na sua própria terra, você profanou com seus comportamentos e ações e condutas, que para mim era como a impureza de uma mulher no seu período menstrual. Então, os momentos em que Deus se afasta de nós é quando? Nós nos tornamos o que para Deus? Nós nos tornamos numa impureza menstrual. Então, no momento em que nós nos afastamos das práticas da Torá, nos distanciamos, Deus ainda tem um olhar de compaixão pela esposa a quem ele precisa fazer o quê? Dar um chocolate, baixar o tom da voz. É ou não é? Baixa o tom da voz. Vai dormir na cama separada, divide a cama. Não tem abraço, não tem conchinha. Está separada a cama. Certo? Mas ainda tem um cuidado. Está ali. Não há um repúdio. Não há um repúdio. Mas há um marido que com o passar dos dias ele já está subindo pelas paredes. É ou não é? Fala que é, homens. É! Poxa, pessoal, fala com força. Esqueci de combinar no grupo. Você já tem um marido, passou 7 dias, 8 dias, 10 dias, e ele pergunta, mulher, falta quantos dias mesmo? Para o mikve. Só para eu pedir para o Shamash aquecer o mikve, tá? Olha o interesse, né? É só para eu me certificar se o mikve vai estar pronto, né? Então você já tem o marido ali subindo pelas paredes, desejando que as camas sejam juntadas. E quando a esposa volta do mikve, o perfume é outro, pessoal. Parece que a água quente da mikve, ela dá um outro cheiro, um cheiro único na pele da esposa. A mikve aquecida. É incrível isso aí. É isso que a proposta divina sobre a fala do profeta Ezequiel, ele está falando, ele está usando esse termo de não trata-se de um repúdio, porque o que é impureza de sangue aqui, no caso de Israel? O profeta está falando de todos os sangues que eles derramaram injustamente. Ele está comparando com o sangue do período menstrual. Foi quando o profeta Jeremias teve que cumprir o decreto da destruição do Beit HaMikdash e a expulsão dos seus filhos para o cativeiro. Nós estamos indo para o cativeiro. E aqui o profeta Ezequiel está falando que a terra em que nós construímos o Beit HaMikdash se tornou uma terra profanada, porque as pessoas que passavam pela terra diziam, aqui moravam os judeus, mas eles foram expulsos porque se afastaram das suas leis. E certamente Deus não deu conta de mantê-los aqui, ó, destruição. Entenderam, pessoal? Agora, Deus está falando o que Ele vai dar para nós. Está chegando no 12º dia da Nidá. Começa a chegar o alfajor, Ferrero Rocher, champanhe, vinho, flores, a louça fica limpinha, não é? Olha o interesse. Olha o interesse. E aí, pessoal, Deus diz assim, eu vou dar para você
Olha as promessas. Um novo coração. Eu vou dar um coração de carne e você vai me amar espontaneamente. Vou escrever os meus mandamentos na onde? Num coração de carne. E vou imprimir em você os meus mandamentos. Então, isso volta a acontecer novamente dentro de uma relação conjugal, aonde o desejo mútuo de se reencontrar e de viver juntos. Então essa purificação ela está acontecendo na fala do profeta Ezequiel. Por isso que a necessidade de nos purificarmos, de nos mantermos puros, ele vai revigorar as relações, o amor mútuo, a proteção, a cumplicidade que temos do nosso casamento e que temos com a nossa comunidade, que temos com Deus. É a mesma. Que esposa não vai se cuidar? E aí chega a semana de ir para o mikve, né? O que acontece? Você olha no extrato do cartão, visita na manicure, visita no cabeleireiro, não é? Porque há uma esposa se preparando para a purificação. Há uma esposa se preparando para o dia de purificação, de ir ao mikve. Há uma rotina. Vai ter algum marido que vai conquistar a mulher nos gritos, não ajudando, não sendo sensível? Vai ou não vai? Ele tem espaço, ele é esperado, ele é desejado? E vai ter algum marido que será conquistado pela esposa que não se cuida, que não se purifica? Não. Então essa... A senhora quer falar? Atenção, né? Então dê atenção. Ó, estão vendo? Então, pessoal, o profeta Jeremias ele está trazendo coisas que nós já vivemos. E se nós sabemos disso, nós saberemos como nos aproximar de Hashem. A purificação de Pessa, o que Pessa é? Pessa é o dia em que a presença divina está mais próxima de quem? De quem? De quem, pessoal? De quem que a presença divina deseja se aproximar? No tempo. Nós, judeus. Então o Pessa, nós nos purificamos, nós vamos para o mikve, nós revisamos as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos caminhos. Vamos para a manicure, para a pedicure, vamos para o cabeleireiro, vamos comprar uma roupa bacana. Vamos nos preparar para o que será depois do mikve. A promessa de um marido. Qual é a promessa de um marido? Qual é, Shaul, a promessa daí que o marido está fazendo aí, através do profeta? Qual é? Ele diz assim, olha, a nossa relação vai ser invejada. A nossa relação vai ser... Você já não viu um casal que você falou, olha que bonito? Quantos de vocês já não viram isso? Olha que lindo essa relação. Então, vamos compreender aqui. Diga lá, Shaul. Vai lá. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vos me serei por povo, e eu vos serei por Deus. E livrar-vos-eis de todas as vossas impurezas, e ordenarei ao cereal, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e o renovo do campo, para que não mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis
dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não eram bons, e vos censureis vós mesmos pelas vossas iniquidades. Não é por amor de vós que faço isso, ou seja, a promessa da multiplicação, do cuidado, entre o verso 28, 29 e 30, essa esposa volta para um marido que está preparado para prover. Não, uma esposa que volta no capricho, depois da Mica. Preparado. Ele começa o marido a falar está assim, todo derretido. ele fala assim, olha, eu estou pensando em aumentar o nosso apartamento, pôr mais 2 empregadas e vou trocar o teu carro. Tá bom? Estão entendendo, pessoal? O sossego O efeito tremendo. do pós-Mikve, né? Manicure boa, a cabeleireira boa, o cheiro da água da Mikve é outra, né? De um marido que está ali, uivando. Ele sai dali com promessas. Promessas. Estou pensando em trocar teu carro. Esse carro não merece vocês, tem que ir um carro melhor. Né? E aí começa a fazer as promessas, revalidar os votos do casamento. Por isso que eu disse, é uma lua de mel por mês. O profeta Ezequiel está mostrando o desejo de um marido que quer se reaproximar da sua esposa no período da sua impureza. Ele mal pode contar os dias em que quer se reaproximar de nós. Estão entendendo, pessoal? A importância de nos purificarmos para o Pessa, para o Shabat, para as coisas sagradas, são materiais. As bênçãos são materiais. São prosperidade. Parnasatová. Você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Você vai ser cabeça e não cauda. São isso, é isso que Deus está prometendo. Para quem? Para quem ele tem interesse. Aí continua a achar o 24, 25. Olha só, pessoal. E aspergireis sobre vós águas puras, e ficareis purificados de todas vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o vosso coração de pedra da vossa carne, e dar-vos-ei um coração tenro de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os pratiqueis. Olha só, Shaul, agora o 34. 33. Assim diz o eterno Deus: Preste atenção, pessoal. no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei com que sejam habitadas as cidades e edificadas as ruínas. A terra que estava desolada será lavrada, em lugar de ser uma desolação aos olhos de todos os que por ela passavam. Segura um pouquinho só, você vai continuar depois. Eu quero que vocês dêem um Google depois e vejam o que era Israel antes de 1948. Veja o que era Israel. Era um feudalismo árabe. E veja o que é Israel 67 anos depois. E vocês vão entender o lugar da vaca vermelha, entendeu? No tempo em que nós estamos. Ou seja, a promessa de que os lugares devastados e destruídos, nós seríamos reconduzidos, e que esses lugares seria considerado um oásis. Olha o que Bilã estava vendo, entendeu, pessoal? Os lugares ermos, os lugares desertos, porque qual a diferença do Nordeste brasileiro com a terra de Israel? Quem sabe? Quem sabe? O Nordeste brasileiro é um semiárido. Sabe o que é um semiárido? E a terra de Israel? É árida. A terra de Israel é árida. Ou seja, se um governo justo no Nordeste pôr as mãos ali, as melhores frutas,
As melhores frutas do Brasil serão produzidas no Nordeste, não no resto do país. A capacidade de produção do Nordeste, pessoal, ela tornaria o país, o Brasil, Nordeste. O Nordeste do nosso país. Ele deixaria o Brasil numa riqueza incrível. Entendeu? O nosso Nordeste é rico e não sabe, nunca soube. Porque os coronéis que comandam a nossa política exploram os nordestinos, que é onde estão ainda a maior população judaica de cristãos novos. Entendeu, pessoal? E olha só, Israel não é semiárido, Israel é árido. E o que o profeta está falando que vai transformar essa terra árida no quê? Continua, Shaul. No jardim do Éden, pessoal. E dirão, esta terra desolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades arruinadas, desoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que tiverem ficado em redor de vós, que eu, o Eterno, reedifiquei os lugares arruinados e plantei o que estava desolado. Eu, o Eterno, o disse e o farei. Só um complemento com relação a isso, né, Ravi? Israel é quem sustenta ali a Europa, para quem não sabe, com frutas, flores. E são de Israel, Israel que abastece a Europa. Maior exportador. Tá bom, para quem não sabe. As frutas que comem nos palácios da Dinamarca, nos palácios da Inglaterra, é de Israel. Os progressistas que apoiam o Hamas, o maior exportador de frutas para a Europa é o árido israelense. Entendeu? Então entendam só o lugar que nós estamos. Quando Deus diz assim, e dirão, essa terra estava desolada. Olha, dá um Google para o que é Israel hoje, em 2025, e dê um Google para o que era Israel em 1940. Olha lá, vê se você consegue reconhecer. Pede lá as imagens dessas duas realidades. O profeta está dizendo o seguinte, dirão, essa terra estava desolada, ficou como o jardim do Éden, e as cidades estavam destruídas, desertas, arrasadas, todos estes anos, e tornaram-se tão habitadas quanto cidades fortificadas. As nações que restarem do vosso redor saberão que eu, Deus, reconstruí os lugares arruinados e cultivei os desolados. Eu o farei esta promessa e cumprirei. Entendeu? Na lua de mel, como tudo vira milagre. Não é? Entenderam, pessoal? Nós estamos vivendo nessa era em que os desertos, lá diz o profeta, que o deserto do Néguev, quando ele estivesse produzindo, o que estava para acontecer? Diga lá, Daniel. Olha aí. Aham. Sim. Antes de 2023, estava acontecendo um êxodo rural. Muitos produtores aqui do Sul estavam comprando propriedades para investirem na produção do Nordeste. Entenderam? Quem são os produtores aqui do Sul? São imigrantes europeus, poloneses, alemães, italianos, russos, ucranianos. São os maiores produtores. Então, antes de 2023, estava tendo êxodo rural. Não dos produtores vindo para cidades grandes. Não, eles estavam mudando, investindo em produzir no semiárido nordestino, que é a melhor terra, pessoal, para se produzir. E ali o que depende? O que nós dependemos no Nordeste? De caráter,
Nós precisamos rezar pelas chuvas temporã e a seirode. As tâmaras em Israel. São os melhores. Aqui eu estou ouvindo agora, você que está em casa, o nordestino falando das melhores frutas. Deu água na boca. As frutas, né? Tudo que produz o Nordeste do nosso país, tá bom, pessoal? E aí, cadê a transposição do Rio São Francisco? Por que foi cortada? Né? Por que nós precisamos voltar aos caminhões-pipas? Né? Então, você, nordestino que está nos acompanhando, entenda. Né? Entenda. E para finalizar, pessoal, as nações que restarem ao redor saberão de que eu reconstruí os lugares antes arruinados. Então, o Estado de Israel já está reconstruído. A reunião dos exilados já começou, porque Deus diz assim: eu vos trarei de volta de todos os lugares por onde vos espalhei. Está aqui. Vos trarei de volta. Então, estamos num período de purificação. Período de purificação. E uma coisa muito importante, tá, pessoal? Que vocês precisam entender. Tem pessoas que fazem as suas interpretações da Torá e nós respeitamos todas. Mas uma coisa que não pode prevalecer são os preconceitos. Alguém perguntou, por que a Torá passa por entre as mulheres? Eu falei, por que não passar por entre as mulheres? E por que não passar por entre as mulheres? Existe uma visão do judaísmo que ele entende que a mulher vive numa inconstante impureza ritual. É um equívoco que pode se transformar num machismo equivocado. E eu não quero que vocês tenham essa impressão. Nunca. Primeiro, a impureza familiar. A impureza da mulher diz respeito ao marido dela. Não se meta, você não tem nada a ver com isso. Nós não pegamos nas mãos das mulheres, não é pelo estado de impureza dela, não. É em respeito ao marido dela, é tzniut. Essas são as diferenças. Se a mulher levantar de uma cadeira, eu me sento, porque a impureza dela diz respeito a tahará mishpará, é pureza familiar. As mulheres podem beijar a Torá, as mulheres não precisam usar talit, as mulheres não precisam usar kippá, porque as mulheres são mais elevadas do que os homens. Então, existe uma interpretação que traz um teor machista para as mulheres. As mulheres podem beijar a Torá, sim, porque a Torá ela é fonte de purificação. Sabe o que é isso, não? As águas do mikve é fonte de purificação. As cinzas da novilha vermelha, ela só tem efeito quando feito o que com ela? Misturada ao quê? A água de fontes. Quando o mundo foi criado, diz assim, e a presença divina, o seu espírito, pairava sobre a face do quê? Das ilhas, não era? Não era das ilhas? Das águas. Isso vale dizer que toda a terra ela era o quê? Ela era inundada. Antes de que Deus pedisse para surgir a porção seca, a terra estava submersa. E Deus trouxe a porção seca. Por isso que, quando o pó da novilha, as cinzas da vaca vermelha são colocadas na água, o que acontece com ela? Ela submerge. E é o efeito das cinzas que está limpando
a sujeira do bezerro dourado, do bezerro vermelho. Por isso que a novilha precisa ser vermelha, ela está limpando uma impureza de idolatria que ainda nós trazemos conosco, que é uma mesma impureza da morte. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês. Você acha que você não pode sentar numa cadeira de que uma mulher se levantou? E quem diz que você está em estado de pureza? Quem diz? Eu quero trazer uma notícia para vocês. Enquanto a 10ª novilha não for abatida, todos nós estamos no estado de... Fala aí no microfone, Chão. Eles vão achar que eu estou louco. Impureza. Nós estamos no estado de impureza ritual. Homens e mulheres. Porque não temos as cinzas da novilha, não temos o Beit HaMikdash. A novilha está lá. A novilha já está em Eretz Israel. A novilha já está aqui, pessoal, no nosso tempo. Isso vale dizer que nós estamos numa era que nos prepara para os acontecimentos que nós já estamos vendo. Vários analistas dizem que nós já estamos dentro da Terceira Guerra Mundial. Ela já começou. Nós já estamos dentro da Terceira Guerra Mundial. Entendeu? O tempo em que nós estamos já se passou do início da remoção do cativeiro de Israel, 67 anos. O cativeiro foi removido e nós já podemos voltar para o nosso próprio lugar. Judeus de todas as partes do mundo continuam voltando. Em 2023, o Brasil tinha 120 mil judeus. E passou a ter no ano seguinte 90 mil. 90 mil judeus. Entenderam, pessoal? Então esse cativeiro está sendo removido. E isso nos indica que duas coisas importantes para nós finalizarmos aqui essa fala. Primeiro, para concluir, tá? As mulheres podem beijar a Torá, porque a Torá é fonte de purificação. A fonte de purificação, ela não pode ser contaminada por nada. Se cair aqui uma lagartixa, essa água fica impura? Fica ou não? Eu posso tomar a água que caiu uma lagartixa e morreu aqui? Não posso. Mas se ela cair no açude, no rio, a água fica impura? Por quê? Porque ela é fonte, ela é corrente, né? Então nada pode impurificar. Caiu um cavalo, morreu um cavalo no rio, ele impurificou o rio? Não. O rio é fonte. O fogo, a água e a Torá são agentes purificadores. O fogo tira impureza, a água tira impureza e a Torá. E a Torá. Fala, pessoal. Você acha que a tua impureza ou a minha impurifica a Torá? Não impurifica. A Torá é fonte de pureza, né? Concluímos isso. Vairel, pessoal, fala sobre o nosso dever de construir o lugar. Você sabe quantos judeus que estão aqui acompanhando a transmissão e outros que não estão, que não têm lugar aonde fazer o Pessa? Que não tem lugar para fazer o Shabat da próxima semana? Então isso precisa ser compreendido a partir do lugar que é onde nós podemos fazer isso. Temos que ter todo o cuidado. Nós ostentamos o número de comunidades que tem o Anusim Brasil para receber as pessoas a partir de Curitiba, capital do Paraná, a partir de São Paulo, capital paulista, de Campinas, São Paulo, de Ponta Grossa, Paraná, de Brasília, Distrito Federal, de Goiânia, Goiás, de Belo Horizonte, Minas, de Ipatinga, Minas, de Governador Valadares, Minas,
de Colatina, no Espírito Santo, de Criciúma, Santa Catarina, de Campina Grande, na Paraíba, de São Luís do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão. Essas são as portas. Belém do Pará. Essas são as portas, pessoal, que não podem se fechar. Estão entendendo? Nós não podemos permitir que nenhuma porta dessa se feche. Pelo contrário, pessoal. Falta Recife, falta Rio de Janeiro, falta o Rio Grande do Norte, falta muitos outros lugares que eles estão pedindo. Traga o Minian para cá. E o Brasil está vivendo agora o início de uma recessão. Eu quero alertar vocês. O nosso dinheiro está valendo 20% a 30% a menos até o início do próximo ano. Seu dinheiro desvalorizou. Então, pessoal, não faça financiamento agora de carro, não troque as coisas agora. Não use financiamento, não contrate financiamento. Não é o momento de fazer isso. Tá bom? Então, por outro lado, nós não estamos nos escondendo atrás da porta. Eu quero que vocês entendam que quem economizou, que quem se preparou, que quem se comportou com o seu recurso, juntando o seu dinheiro, fiquem atentos às oportunidades que estão surgindo de você alavancar para um outro patamar. Se você é o que se preparou, que tem condições de investir da sua economia, do que se preparou, fiquem atentos às muitas oportunidades que vão surgir. Tá bom? E você que não fez isso, não teve o tempo de se preparar da mesma forma, então não contrate financiamentos, viagens, casa, carros e outras coisas mais. Não contrate nenhum tipo de financiamento. Tá bom? Segure a onda. E aí, pessoal, nesse alerta, nós já estamos percebendo que desde novembro do ano passado, o comportamento econômico das nossas comunidades mudaram muito. Tá bom? E é por isso que eu estou trazendo esse sinalzinho vermelho, para nós não permitirmos de que nenhuma das portas que nós abrimos se fechem. Tá bom? Pergunte para o tesoureiro da sua sinagoga como que está a saúde da comunidade. Tá? Então, parabéns a você que mantém os seus compromissos com a sua comunidade. Parabéns. Continue. Para você que parou por algum motivo, ligue lá e pergunte como que está a situação. Por quê? Nós estamos num estado de preocupação. E eu quero convidar todos vocês para entender a sinagoga que você reza, se está tudo certo. Entendeu? Porque para uma porta de uma comunidade que se abre, vai abrir quantas igrejas? Não é mal abrir igrejas. Elas ajudam, elas têm a contribuição para o seu país. Entendeu? Mas nós estamos falando de um país, o Brasil, que tem 70 milhões de brasileiros com origem judaica. Você acha que podemos perder o espaço de que não aconteça mais um serviço público da Torá, de que não tenha mais Pessa, de que não tenha mais Yom Kippur, de que a Torá não seja mais lida ali? Você acha, pessoal? Vocês acham isso? Não. Não podemos permitir que nenhuma das nossas portas se feche. O que nós devemos nos esforçar? Abrir novas portas. Tá bom? E aí, preste bem atenção. A crise econômica para o judaísmo é o que é? Oportunidade. O Anuncim Brasil na pandemia na guerra da Rússia e da Ucrânia. Ponta Grossa, Brasília, Imperatriz do Maranhão e Campinas. 2020, o Anuncim Brasil era essas comunidades. Agora somos 20 comunidades, pessoal.
No período de crise, que as comunidades fecharam, muitas comunidades emergentes fecharam as portas, nós abrimos mais de 20 pontos. Nós expandimos no momento da crise. Nós temos muitas experiências com as crises, as experiências positivas. Só que a Parashá Vaikrel está falando sobre congregar pessoas sobre um único propósito. Do quê? A construção de abrir portas. Tá bom? Então, quando vocês têm todos esses alertas, eu quero ver se nessa crise, se nós dobramos ou triplicamos de tamanho. E passar a ouvir falar de comunidade no Rio de Janeiro, em Recife, no Rio Grande do Norte, na Bahia, Sergipe, tá bom? Vamos triplicar, vamos aproveitar a crise. No Sim Brasil, na crise da pandemia, de 4 comunidades, nós nos tornamos 20. Entenderam, pessoal? Quando as pessoas não podiam abrir as portas, quando tinha as restrições dos prefeitos e dos governadores, a lacração, que eu não posso falar o nome aqui, que eles derrubam a nossa live, nós crescemos. Então você judeu, você judia, use essa crise e fique de olho às oportunidades que estão à sua volta. Adote um comportamento judaico sobre os gastos. Agora é o momento de você separar a necessidade das vontades. Separe a necessidade das vontades. Esconda o teu cartão das vontades. Não use o crédito para você fazer vontades. Entendeu? Só dar esse recado, porque agora é Pêssah. E se você quer alavancar as oportunidades dos negócios e na crise, não é a crise mundial, não. É uma crise brasileira, de gestão. Eu quero dar a dica para todos vocês. Com quanto que você tem que entrar no Pêssah, no bolso? Qual que é a maior moeda do nosso país aqui? R$200. Então, pessoal, vamos deixar as nossas contas em dias. Está com conta atrasada? Vamos pôr as nossas contas em dias. Quem está endividado, saia do endividamento, saia do crédito. Não entre em financiamento. E no Pêssah, compre a tua matzá, compre o teu vinho kasher, reserve o teu lugar na mesa do Pêssah. São 2 noites de jantar de Pêssah. E aí, com tudo essas coisas acertadas, você deve vir com 200. Quem puder sacar lá o dinheiro na conta, põe tudo no bolso e venha. Venha com 1.000, venha com 2.000, venha com 5.000, divide nos bolsos. Depois se deposita de novo. Venha. A Torá diz assim: não comparecereis diante de mim de mãos? E o comparecer diante de mim, pessoal, Deus só exige de nós essa fração do tempo, dos 360 dias. O comparecer diante dele é no Shabat e nas festas. Nessas datas nós não podemos comparecer de mãos vazias. Coloque o teu dinheiro numa gestão de um calendário judaico. Coloque o teu dinheiro para ser administrado por um judeu. Tire o cristão que está debaixo da quipá e coloque um judeu para fazer a gestão desse dinheiro daí.